Gravar aqui. Começando agora a nossa aula. Pessoal, vamos lá, né? Vou ativar aqui minha câmera, como sempre. E vou apresentar o livro do OBS, que é mais leve. Eu pensei em usar o OBS, mas eu já tinha um programa aqui, eu estou usando ele. Aí depois eu vejo aí, depois eu testo o OBS para ver se é bom mesmo. Eu estou usando aqui um programa que é só para gravar a telinha mesmo. Ele é bem simplesinho, mas funciona bem. Deixa eu apresentar aqui o livro. Pronto. Pessoal, semana passada a gente estava falando sobre os mecanismos das reações químicas. Deixa eu voltar aqui para vocês verem, relembrarem, né? Do que a gente viu. Ó, vocês lembram aqui, ó, das bolinhas batendo, fazendo as reações? Estão lembrados disso? Sim ou não? Sim, beleza. Pronto. Então aqui, ó, a gente tem as reações aqui, os mecanismos, e hoje a gente vai entender o que afeta, certo? O que afeta a velocidade dessas reações. Porque a gente falou que existem reações rápidas e reações lentas, não é isso? Mas a gente vai entender hoje o que afeta essa velocidade. O que faz uma reação ser mais rápida, o que faz ela ser mais lenta e quais são esses fatores. Quantos fatores são? A gente vai entender isso aí hoje. Aí, pessoal, durante a gravação, eu posso até falar assim, especificamente para quem está assistindo o vídeo, certo? Então, eu vou falar agora que, para quem está assistindo o vídeo, que perdeu essas aulas anteriores, eu não sei quando vai acontecer, mas assim, eu vou tentar gravar uns vídeos curtos, dando uma pequena revisão, certo? Para quem perdeu as aulas anteriores puder acompanhar. Inclusive, serve para vocês também. Se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, esquecer algum conceito, a aula vai estar lá disponível para vocês também poder estudar, rever a aula todinha de novo. E eu vou mostrar o chat aqui, vocês vão ver a minha tela, que eu estou vindo aqui quando eu estou apresentando. E vai dar para vocês reverem os conteúdos e não esquecer do conteúdo, né? Até é útil para vocês também, essa questão. Vai estar lá no meu canal. Depois eu boto o canal lá no grupo para vocês verem. Quando eu postar o vídeo, eu boto lá para vocês verem. Aí vocês podem dar uma olhada lá, que tá, já tem até uns vídeos lá de aulas, das outras aulas que eu dei para vocês. Eu acho que é uma boa ideia. O que vocês acham? É útil, né? Melhor do que não ter como vocês darem uma revisãozinha quando precisarem, né? Então tá, vamos lá. O que afeta as reações químicas são 4 fatores, tá bom? A gente vai ver os 4 hoje, se tudo der certo. Antes de a gente entrar para o conteúdo, tem uma foto aqui de uns peixes, né? Uns peixes congelados. O que vocês acham que isso aqui tem a ver com a velocidade das reações químicas? Se alguém fosse chutar aí, o que vocês achariam? Tem aí uma hipótese aí que vocês acham que pode ser? O que esses peixes aí no gelo tem a ver com a velocidade das reações químicas? Ninguém? Será que alguém está digitando? Era para mostrar, né? Fulano está digitando, aí a gente sabia. Tem dois tipos de temperatura, exatamente. Tem a ver com a temperatura. E para que esse peixe está no gelo? O que vocês acham? A reação que um causa no outro.
Por que é que esse peixe aqui está no gelo? Ele está para conservar. Pronto. Então, se ele está para conservar, o que será que a reação tem a ver com isso? Vamos ver aí se alguém acerta agora. Tá, tá fácil aí. Porque cada ação tem uma reação. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai entender porque que esse peixe aqui tá no gelo. Vamos continuar aqui e a gente volta nele já já. Tá bom? Se alguém quiser chutar, eu tô olhando o chat de vez em quando. Então, ó, existem 4 fenômenos que afetam a velocidade das reações. O primeiro fenômeno, primeira característica, né, que afeta é a superfície de contato, certo? Aqui, ó, o primeiro pontinho aqui do nosso capítulo é a superfície de contato, ok? A superfície de contato, pessoal, vou fazer aqui um desenho aqui na nossa lousa portátil. Vou pegar aqui uma folha. Como é que essa superfície de contato afeta a reação química? Vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, como se fosse um becker gigante aqui, certo? Não é tão gigante, né? Ó, e eu tenho um pedaço de uma substância que vai reagir dentro de um líquido, certo? Que o líquido, a superfície do líquido, ó, tá dando para entender? Aqui tem um líquido. E tem um pedaço de uma substância aqui dentro, que é sólida, certo? Tá dando para entender o desenho aí? Não tá muito rudimentar. Hein, pessoal? Tá dando para entender? Responda aí para mim. Sim, beleza. Então aqui, ó, quando esse pedaço aqui ele tá dentro desse líquido, ó, esse líquido ele vai reagir na superfície da reação, da substância, do sólido, certo? Então ele vai vir aqui, ele vai como se fosse quebrando aqui, como se fosse cavando, vamos dizer assim, essa superfície, essa parte de fora aqui. Para até chegar de dentro, ele vai entrando, entrando até consumir todinho. Se a gente fosse dar um zoom aqui, vamos dizer que aqui cada um desses é uma moléculazinha encostada. Ó. As moléculas todas juntas. Então vem aqui uma outra molécula e ela vai reagir com essa. Aí vem outra molécula e reage com essa. E por aí vai. Então ela vai como se fosse. Ela vai reagindo só aqui nessa superfície e entrando. Aí minha pergunta é a seguinte: vamos ver outro exemplo aqui. A mesma reação, certo? A mesma quantidade de substância, de líquido. Só que ao invés de eu ter um pedaço grande do reagente, do sólido, né? Do reagente sólido, eu vou ter vários pedacinhos pequenos do mesmo sólido, como se eu tivesse triturado ele todinho para virar umas migalhazinhas. E aí esse líquido, ele vai atacar cada um pedacinho desse, né? Cada um aqui, ó, ele vai atacando aqui, ó. O líquido ele vai reagindo. Pergunta: qual vai reagir mais rápido? O pedação grande que está sendo atacado aqui nessa superfície ou os pedacinhos pequenos? O que vocês acham? Os pequenos, por quê? Porque, vamos ver se alguém responde aí. Por quê? Dá uns segundinhos aí.
Ó, o pedaço grande, pessoal, como ele tem a área superficial, né, de fora, bem... Isso, exatamente, pronto, exatamente, ó. O pedaço grande, ele tá com uma grande parte do conteúdo dele escondido aqui no meio, ó, certo? Então, só vai ser atacado por fora aqui, ó, até ele conseguir cavar todo esse espaço de fora e começar a expor a de dentro, certo? Deu uma travada aqui, mas voltou. Enquanto que esse aqui, os pedacinhos já estão expostos, todos, porque eles já estão pequenininhos, já estão moídos, vamos dizer assim, já estão só o pozinho, certo? Então vai reagir muito mais rápido nesse caso aqui do que nesse. Foi exatamente o que a Paloma falou, ó, porque ele já está dividido, então tem um efeito mais rápido, porque as substâncias já estão expostas perfeitamente. A explicação aí foi 10 de 10, viu, Paloma? Parabéns. Está registrado aqui nos anais do meu canal do YouTube. Vamos lá. Continuando aqui. Então, ó, você vendo aqui pelo livro, certo? Tem até um exemplo, que é bem claro aqui, tá meio ruim de ver porque já está reagindo. Mas aqui do lado esquerdo, onde tem o A, certo? Deixa eu dar um zoom aqui, porque esse cara aqui tá me olhando, eu tô ficando nervoso. Pronto. Aqui no A, ó, certo? Ele está reagindo aqui bem mais rápido porque já está todo esfarelado a substância aqui que ele estava reagindo, certo? A substância sólida, que é esse substância branca aqui. Enquanto que no B você vê que tem um pedaço aqui da substância, ó. E esse pedaço aqui ele vai reagir mais devagar porque ele vai ser primeiro atacado por fora para depois conseguir atingir a parte de dentro. Exatamente como a Paloma falou. Paloma, desculpa a brincadeira, mas a brincadeira lá de que tá registrado, tá? Não fica nervosa, não. Pode interagir que tá tranquilo. Não é nada demais. Ó, então aqui, ó. Vocês veem exatamente esse desenho que eu fiz aqui, só que com as bolinhas, né? Sem problemas, beleza. Então, ó. As bolinhas aqui, ó. Enquanto que o pedaço maior do lado direito aqui, ele tem as moléculas expostas, mas tem muitas aqui dentro que estão escondidas e que vão ter que ser atacadas primeiro as de fora para atingir as de dentro. Do outro lado, a gente tem já o pedacinho já moído, né? Já esfarelado. E aí vai conseguir reagir com a de dentro bem mais quanto eu fiz aqui no desenho. No desenho eu já fiz cada uma bolinha como se fosse sendo individual. Mas aqui ele tá, você vê que ele vai conseguir atingir o centro muito mais rápido do que do outro lado. Ok, pessoal? Deu para entender isso aí? Ou alguém tem dúvida? Se deu para entender, coloca sim. Se não deu, bota não, para eu saber. Quem está assistindo aí pelo vídeo, se quiser entrar em contato no WhatsApp, vocês também, quando terminar a aula, se quiser entrar em contato para tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade. Obviamente eu não vou colocar meu WhatsApp no vídeo, porque senão vai ter gente desconhecida aí que vai entrar em contato comigo, eu não quero isso não. Mas os alunos aqui da escola sabem onde me encontrar. Pronto, então continuando aqui, né? Acho que todo mundo conseguiu entender, ninguém colocou não. Se não tiver entendido, fica à vontade para falar, tá bom? A segunda característica, vamos dizer assim, que afeta a velocidade é a temperatura. Ó. Temperatura. A temperatura ela vai afetar a velocidade das reações. Tá aqui embaixo nesse canto aqui. Certo? Vai afetar a velocidade das reações da seguinte forma. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Ó.
Então, aqui o tamanho, quanto menor o pedacinho, certo? Vamos dizer assim, mais rápida a reação, certo? Isso aí ficou bem claro, mas só para a gente pontuar aqui bem, para ficar bem claro. Se for um pedaço muito grande, então a reação fica mais lenta, tá bom? Aí quando a gente fala de área superficial, porque aqui ele está falando aqui, ó, superfície de contato. Então aqui, ó, a superfície de contato desses pedaços menor é uma superfície de contato maior, certo? Porque a parte aqui que está exposta é maior. Então isso que é a superfície de contato. Então essa área superficial, ela é maior, então a reação ocorre mais rápido. Nesse outro caso aqui, a área superficial é menor, então acontece mais devagar. Mas o importante é aquele conceito que eu falei. Pedacinho menor, ele reage mais rápido. Pedaço maior, reage mais devagar. Ok? Vamos lá. Temperatura. No caso da temperatura, o que afeta é o seguinte. Deixa eu colocar aqui uma coisa aqui para vocês verem. Acho que é esse. A gente vai usar aquela simulação da aula passada, certo? Que a gente viu. Deixa eu colocar para vocês aqui. Pronto. Vocês estão vendo aquela reação da aula passada, né? Das bolinhas, não é isso? Tá conseguindo enxergar aí? Uma janelinha com como se fosse uma bomba, com aquelas bolinhas, ó. Vou até bombear aqui, ó, para vocês verem as bolinhas saindo. Pronto. Deixa eu reiniciar. Esvaziar aqui. Pronto. Iniciar tudo aqui. Então, ó, o que afeta a segunda aqui, o segundo ponto no livro era a temperatura, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, vou dar duas bombadinhas aqui do A, né? E eu vou colocar mais duas aqui do B. Uma, duas. Pronto. O que acontece? A temperatura aqui, ó, vocês estão vendo aqui que a temperatura tá. Deixa eu ver aqui, onde é a temperatura aqui? Acho que é essa. A temperatura aqui, ó, ela tá baixa. E vocês veem que as bolinhas elas estão bem aqui. Vou colocar aqui as barras, vocês veem, ó. Tem A, tem BC, mas não tem nem AB nem C. Ou seja, nada reagiu. Né? Só tem duas barras. Quando reagir, aí vocês vão ver que as barras vai diminuir, essas duas primeiras vão diminuir e a segunda e a terceira vão aumentar. Então tá aí, vocês estão vendo que tem as bolinhas, elas estão batendo, só que a temperatura, por estar muito baixa, ela não consegue reagir, certo? A velocidade da reação, ela aumenta à medida que você aumenta a temperatura. Então o que é que vai acontecer se eu aumentar aqui essa temperatura? Ó, tá aqui, ó, temperatura. Eu vou aumentar ela, certo? Vou aumentar, vamos ver o que, é que vai acontecer. Ó, tá subindo ali, ó, estão vendo? Ó? Já reagiu um. Vou aumentar mais um pouco. Vamos reagir de novo. Vou aumentar de novo. Vamos ver se reage mais. Vocês viram que naquele tempo todo que a temperatura estava baixa, não tinha reagido nada. Só foi acelerar, aumentar a temperatura e começou a reagir. Certo? Então, se a gente for esperar aí, vai reagir. Vai reagir mais rápido à medida que aumentar a temperatura. Vou aumentar aqui no máximo para ver o que acontece. Vamos ver se reage mais. Ó, reagiu de novo. Certo? Ou seja, quanto maior a temperatura, maior essa força de colisão, que eu já tinha explicado na aula passada, que vai facilitar que a reação ocorra. Então, se eu aumentar, ó, reagir de novo. Se eu aumentar a temperatura, a reação vai acontecer mais rápido. Tá certo? Tá dando para entender? Sim ou não? Sim. Não sei se foi sim, foi agora. Foi. Agora foi. Tô vendo aqui pela hora. Pronto, então a velocidade ela aumenta
com o aumento da temperatura. E diminui com a diminuição da temperatura. Está reagindo aqui adoidado aqui, ó. Ajude de novo. Pronto. Então vamos pausar aqui, eita, e vamos reiniciar, porque eu vou já usar de novo esse mesmo exemplo. Vamos voltar para o livro. Então aqui, ó, voltando para o livro, ele dá até uns exemplos interessantes do tempo de cozimento na panela de pressão e numa panela comum. Por quê? Porque agora vou explicar uma coisa, pessoal. A panela de pressão, como é que funciona a panela de pressão? Ela, quanto mais pressão uma coisa tem, maior a temperatura que ela consegue alcançar antes de ferver a água, certo? Por exemplo, na panela normal, quanto é a temperatura para você conseguir ferver a água? Digam aí no chat. Se alguém lembra aí ainda. Qual a temperatura para você ferver a água? 100 graus, exatamente. Com 100 graus você ferve a água. Muito bem. Então aqui, ó, o que acontece? Quando você coloca numa panela de pressão, a panela de pressão ela vai segurar a temperatura. Vocês lembram do efeito da ebulioscopia que eu expliquei? Que quanto maior a pressão... Mentira, não era pressão não, era adição de substância. Mas quanto maior a pressão, maior a força também entre as moléculas. Elas vão ser forçadas a ficar juntas, não é isso? Faz sentido? Se você tem uma pressão maior, você está empurrando as moléculas para ficarem juntas, certo? Isso faz com que a água ou outras substâncias aumentem a temperatura necessária para evaporar. Tá bom? Então, aqui no livro, vocês vão ver que ele está falando aqui, ó. Deixa eu ver se ele diz aqui qual a temperatura que a água ferve na panela de pressão. Não diz. Deveria. Uma pena. Mas ela aumenta a temperatura, certo? Ela vai para 110, 120 graus Celsius, mais ou menos. Eu não me lembro exatamente o número não, mas não é tanta coisa também não. Mas só esse aumento da temperatura, apesar de ser pequeno, ser 10 ou 20 graus Celsius, ou seja, ela vai evaporar a 110 ou 120 graus Celsius, faz com que o cozimento das comidas seja bem mais rápido, porque ela vai estar mais quente. Ou seja, a reação que você faz, porque o cozimento também é uma reação, ela vai acelerar. Porque, como a gente viu aqui no nosso exemplo das bolinhas, quando você aumenta a temperatura, você aumenta a velocidade da reação. Então, se você antes cozinhava a 100 graus Celsius e agora você vai cozinhar a 120, você aumentou a temperatura, então essa reação de cozimento vai acelerar. Tá dando para entender ou tá muito complicado? É só um exemplo, não é tão importante assim, vamos dizer, para o conceito, mas é interessante vocês saberem, né? Para ter um conhecimento mais do dia a dia assim, de vocês em relação à química. Deu para entender aí essa lógica? Ou não? Coloca sim ou não. O texto está falando o alimento cozido em contato com água líquida a uma temperatura superior. A superior a 100 graus Celsius, por causa da panela de pressão. Só que ele não diz exatamente qual a temperatura que chega a panela de pressão, né? Porque na panela normal é 100 graus Celsius cravado. A água ela ferve a 100 graus Celsius no nível do mar, certo? Mas no caso da panela de pressão, ela aumenta essa temperatura, por causa da pressão que ela cria dentro da panela. Por isso que a comida ela cozinha a mais de 100 graus Celsius. E aí você vai acelerar a reação. Por isso que é interessante vocês darem uma olhada no livro, porque o livro é bem explicativo, assim.
certo? Então aqui ele dá o exemplo, ó, a abóbora. Na panela normal, ela cozinha de 20 a 25 minutos. Na panela de pressão, de 8 a 10 minutos, aqui nessa tabela em cima. A batata, na panela normal, de 15 a 25. Na de pressão, 6 a 8. E quem já cozinhou aí, por exemplo, feijão, sabe que o feijão ele demora muito a cozinhar, né? Na panela normal, e na panela de pressão ele é rapidinho. A carne também, a carne ela fica até mais macia, né? Na panela de pressão. Na panela normal ela tende a ficar mais dura normalmente. Então você tem que cozinhar muito para poder chegar num ponto melhor, mais macio. Certo? Quem já cozinhou aí na panela de pressão, concorda comigo ou não? Estou falando besteira. Sim. Aí, os cozinheiros aí, os Masterchef aí da sala. Beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade na aula. Então, cheio de cozinheiro aqui, né? Então, ó, vocês veem que esse aumento da temperatura acelera até o cozimento da comida, que é um tipo de reação química também, certo? Dependendo da comida que você está cozinhando, é uma reação diferente. Outro exemplo que afeta a velocidade da reação, ó, é a concentração. Vocês estão vendo o livro, então, deixa eu ver aqui. Então, estou olhando aqui pelo celular. Então, ó, vamos voltar aqui para o nosso simulador, porque o simulador aqui ele também mostra, então, com relação a. Cadê aqui? Com relação à concentração. Vamos mostrar aqui para vocês. O que vocês acham, pessoal, dessas simulações? É interessante? Ajuda a entender a aula melhor? Sim, sim. É bem legal, né? Esses conceitos assim mais complexos, quando a gente vê num simulador, ajuda bastante, eu acho, né? Pronto, vamos lá. Então aqui, ó, eu vou colocar. Vamos fazer de conta que aqui é uma mistura de uma substância normal, qualquer. Vamos dizer que seja tudo água. Ou ar também pode ser. E a gente vai colocar a substância para reagir primeiro em concentrações baixas, né? Porque a gente sabe que ele está falando aqui no livro das concentrações. Então, vamos colocar uma concentração baixa, depois a gente aumenta e vê o que acontece. Se vai acelerar ou vai ficar igual à velocidade da reação. Então, vou colocar aqui, ó, uma bombadinha aqui do A e outra bombadinha aqui, ó, do B. Foi só um. Deixa eu ver se eu boto mais um aqui. Pra ficar igual. Eita, foi dois. Tem como tirar. Não. Pelo menos eu não sei, não. Ah, tem aqui. Pronto. Então tem 3A e 3B, certo? Então a gente vai ver aqui, ó, que reagiu aqui um, mas vocês vão ver que a reação ela acontece muito devagar. Por quê? Justamente porque tem poucas moléculas flutuando aí, vocês estão vendo? Então a reação elas vão demorar a acontecer. Se tivesse só uma de cada, demorava mais ainda, né? Porque eu botei três para ficar mais melhor de bom de ver, né? Então, ó, começou aí, ó, teve uma reação, não teve mais nenhuma não, teve só uma mesmo. E pronto, tá parado até agora. O que acontece se a gente colocar mais bolinhas aí dentro? Vamos recomeçar, esvaziar aqui. Eu vou colocar, eu queria poder botar, não sei se eu posso digitar aqui direto, acho que posso. Vou botar 10 aqui. 10 nesse e 10 nesse. Pronto. O que vai acontecer? Como tem muito mais bolinhas agora,
vai ter mais reações. As reações vão acontecer mais rápido, pelo menos a tendência. Obviamente, como uma simulação, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, porque tudo isso é probabilidade, né? Mas elas estão aí se batendo. A tendência é que em algum momento uma bolinha dessa ela reaja mais rápido. Ela não vai reagir só para me desmentir. Se a velocidade tivesse maior, era mais rápido. Mas enfim. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui que como tem mais bolinhas, a tendência é que tenham reações mais rápidas, certo? Não está acontecendo, mas a tendência é que aconteça mais rápido. Deixa eu fazer de novo, fazer só com duas agora. Vou começar com duas aqui. Pronto. Eu vou aumentar um pouquinho a velocidade, a temperatura aqui. Pronto. Vou deixar por aqui. Vamos ver. Vou botar mais um pouco. Bem no meio aqui. Vocês estão vendo que apesar de estar até elevada a temperatura, a tendência de acontecer a reação é pequena. Certo? Por que eu estou fazendo de novo? Porque a temperatura mais alta vai melhorar a velocidade da reação. Então a gente vai conseguir ver mais reações quando a gente for para mais moléculas. Ó, o pauzinho aqui, o verdinho aqui, ó, ele tá rente com a parte aqui essa segunda parte aqui. Ainda não reagiu nada. Por quê? Porque as bolas nem estão batendo umas nas outras, de tão poucas que tem. Agora, se a gente colocar 10 de novo, a tendência vai ser que aconteça reações, ó. Aconteceu uma bem mais rápido, porque agora a temperatura está mais alta, então vai acelerar essa reação e a gente vai ver mais reações. Pronto, aconteceu outro, certo? Então, naquele tempo que a gente ficou olhando para as quatro bolinhas, não aconteceu nenhuma. E aqui já aconteceu bem mais. Então, a concentração maior vai agilizar as reações. Se eu esvaziar e colocar aqui, ó, 100, não sei nem se cabe 100 aqui. Eita, 100 é muito. Não tá 50. Já reviu tudo. Tá aqui 50 e 50 aqui. E dá Enter. Você vai ver que tem tanta bolinha batendo que, ó, a reação acontecendo aqui, ó, nem aquecida, mas na verdade já tá aquecida, né? Mas, ó, como tá aqui de reação já. Certo? Aconteceram 9 só nesse tempo. E ainda tá acontecendo mais. Então, o aumento da concentração acelera muito a reação, certo? Dependendo de quanto você aumenta essa concentração. Tá dando para entender? Ou não? Sim, beleza. Um pouco. Tá com dúvida em qual? Nessa última ou nas outras também? Antônio, tá com dúvida em qual especificamente? Tire sua dúvida aí antes de terminar a aula. Estou com um pouco do assunto, sabe? Você assistiu às outras aulas? Você teve que faltar por algum motivo? Faltou algo antes. Porque como é um conteúdo que já é continuação, aí pode ser que esteja prejudicado. Enquanto ele responde aqui, eu vou fechar e vou dar continuidade aqui no próximo, para a última parte. Deixa eu botar aqui o livro. O que aconteceu lá, estou mostrando aqui no livro a mesma coisa. Poucas bolinhas, as colisões são menores. Quando tem mais bolinhas, as colisões aumentam muito.
E por último, deixa eu ver aqui se o Tony respondeu, se ele faltou ou não. Faltei muitas aulas. Pois é. Por isso que eu estou preocupado, né? É um exemplo aí vivo de como as faltas estão prejudicando a galera aí. Eu vou, como eu falei, Tony, não sei se você estava no começo da aula, eu vou ver se depois eu gravo umas aulas de revisão pequenas mesmo, para quem faltou poder recuperar, tá bom? Aí, à medida que eu for gravando, aí eu vou disponibilizando lá no grupo de vocês, para ficar lá na internet. Foi mal, a internet tá horrível, tranquilo. Essa aula aqui também vai estar gravada e vou botar lá. Vou botar lá ainda hoje, se tudo der certo, tá bom? Já gravei, já tá terminando aqui de gravar aqui. Quando terminar, eu fecho a gravação e eu posto no YouTube já já. Vamos lá, catalisadores. É a última. Um minuto aí eu tenho para explicar para vocês. É a última característica que altera a velocidade da reação. O catalisador, pessoal, é uma outra substância, né? Uma substância que ela vai participar da reação, mas ela não vai ser consumida na reação. E o que ela vai fazer? Ela vai só agilizar a reação, tá bom? Certo? Como é que isso acontece? Ela vai diminuir aqui, ó, esse morrinho aqui de energia, né? Que ele chama de... Como é que ele chama, rapaz? Esqueci o nome, tá lá em cima do capítulo. Essa quantidade de energia necessária para que essa reação ocorra, né? Eu tenho aqui mais uma simulação que é a de... Isso daqui. Eu sei que eu tô já em cima da hora, mas dá tempo de mostrar para vocês. É rapidinho. Cadê Janice? Tá por aí já? Tô, Márcio, eu não saí não, mas pode concluir sua aula, viu? Tá bom. É rapidinho, viu, Eu Janice? passei meu slide para você. Dá certo se apresentar? Que eu Dá acho que sim. o Céu já saiu. Pode concluir. Quando você concluir, você me chama. Pronto. Tô terminando aqui. Vocês lembram esse aqui, né, da aula passada? Eu fiz aqui o parquezinho aqui do skatista, que representa a energia. E aí eu tenho aqui um morrinho, ó. E a descida para a parte inferior. Ficou até melhor do que o da semana passada. Pronto. Então, ó. Deixa eu ver o que vocês responderam, se vocês viram ou não. Não responderam nada. Vocês lembram? Semana passada aqui, ó. Digam se vocês lembram dessa simulação. Coloquei o skatistazinho numa pista dessa. Eu expliquei que ele precisa de energia para conseguir passar lá para o outro lado, né? Deixa eu diminuir aqui o atrito. Então eu preciso colocar ele com energia alta para ele passar. Só que essa energia alta, às vezes ele não vai conseguir. Opa, embora. Às vezes ele não vai conseguir. Não vai conseguir essa energia suficiente para conseguir atravessar. Ou então ela vai ser muito difícil deles conseguirem. Tá bom? Tá com algum problema, pessoal, na minha voz? Tá travando alguma coisa aí? Porque ninguém tá respondendo no chat. Estão me ouvindo bem? Ou não? Sim, beleza. Deixa eu fechar aqui. Eu não vou mais usar o celular. Eu fico vendo aqui o chat pelo celular. Pronto. Então, ó, essa energia necessária para passar aqui por esse morro onde o skatista está em cima agora, ó, que eu estou mostrando para vocês, que toda reação tem essa energia necessária, certo? Ela está muito alta. Então, o que acontece? Quando eu coloco um catalisador, ó, você vai ver que ele vai passar, mas às vezes ele pode não passar. Ó. Às vezes a energia pode não ser suficiente para ele conseguir atravessar.
É uma chance dele conseguir essa energia e passar para o outro lado. Quase ia, mas não foi. Então, o catalisador ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir esse morrinho aqui, essa energia necessária para acontecer a reação. E aí, mesmo que ele não tenha tanta energia, agora ele vai conseguir passar. Vamos ver se ele vai agora. Foi. Viu? Então, ó, o catalisador ele faz isso. Ele participa da reação, mas ele não reage. Ele só diminui a energia necessária para que a reação ocorra. Então, a reação vai acontecer mais facilmente. Que a reação é representada aqui pelo nosso skatista. Então, ele vai precisar de menos energia inicial para ele conseguir passar por essa barreira de energia aqui para conseguir passar para a reação, né? Para conseguir fazer a reação acontecer. Deu para entender? De novo, esse aí é o conteúdo, essa simulação eu já tinha mostrado na aula passada, né? Então quem não viu a reação na aula passada vai ficar meio perdido. Mas quem viu vai lembrar do que eu expliquei, né? Que eu expliquei sobre esse morrinho, o que ele significa, esse skatistazinho. E aí vai dar para associar com a catalisação. Então, ó, sem catalisador, a energia vai ser muito alta aqui. Então, o skatista ele pode não conseguir passar. Ele vai tentar, passou. Aqui, vamos ver aqui. Ele vai tentar, ó, não passou. Então, ele vai, às vezes ele vai conseguir, às vezes ele não vai, dependendo da energia que ele começa para fazer a reação. Aí, quando o catalisador ele entra, ele diminui essa energia e aí o skatista passa. Foi direto. Passou direto. Certo? Deu para entender, pessoal? Se deu, então vou encerrar por aqui a aula. Quem não entendeu, diga não, para tirar uma última dúvida aí de quem ainda não entendeu. Sim, 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 muito sim, beleza. Então, são 4 os fatores que alteram a velocidade das reações. Primeiro, a área superficial da substância que vai reagir, né? A gente viu que se você triturar a substância, ela reage mais rápido. Segundo, a concentração da substância. Quanto mais concentrado, quanto mais substância tiver para reagir, né? Numa solução, por exemplo, mais bolinhas ali que a gente vê na simulação, mais rápido também ela reage. Terceiro, temperatura. Quanto maior a temperatura for, mais rápido vai reagir porque ele vai ter mais energia na colisão das moléculas. E o quarto é o catalisador aqui do nosso skatista, que vai diminuir a energia necessária para ele conseguir facilitar a reação. Beleza? Qualquer dúvida, pessoal, dá uma olhada no livro. A aula vai ficar no YouTube para vocês darem uma olhada, né? Eu vou fechar aqui a gravação e vou encerrar por aqui